Olá, muito bom dia, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, quem diria, já falta só um restinho de ano, já estamos no Natal, brincadeira gente, é que fevereiro este ano tem só 28 dias, né? Grande abraço a você que está acompanhando a Suminas TV, obrigado pela audiência, já estamos ao vivo em cores para você, no nosso portal, suminastv.com.br, eu só tenho que agradecer a audiência de janeiro, foi violenta no nosso portal, depois o Gero vai passar para nós os números exatos do que tivemos aqui no mês de janeiro de acessos ao nosso portal. Eu só agradeço mesmo, tá? Esse número é público, quem quiser pode entrar e pesquisar e vai achar. E no portal você tem as notícias da cidade, o que está acontecendo e também tem a janela para você assistir o programa ao vivo em cores. Hoje o nosso convidado já está aqui, Marco Maimone. Faz tempo que eu queria trazê-lo ao programa para a gente falar sobre essa reforma tributária. É um assunto chato, envolve empresas, envolve pessoa física, pessoa jurídica, e hoje você vai poder tirar sua dúvida, ou pelo menos ouvir, aprender, e depois se quiser tirar dúvida direto com o Marco para ficar mais fácil, para ficar uma coisa mais discreta, fique à vontade, tá? Na medida do possível a gente vai fazendo as perguntas aqui conforme os assuntos forem surgindo. Obrigado a você que está acompanhando a gente pelo nosso aplicativo Suminas TV. Aí, ó, o aplicativo é único e exclusivo Suminas TV. É só você entrar na sua lojinha do iPhone ou do Android. Baixa, é de graça, não ocupa espaço e também não paga nada, absolutamente nada. Tá bom? Esse é exclusivo, tá bom? Um grande abraço ao pessoal da IPTV, TV Alterosa, TV Plan, TV Postos, que não tem um desse. Esse é nosso. Funciona em segundo plano, é igual rádio, você pode só ouvir o programa 24 horas no ar. Montamos uma estrutura para isso, tanto no site, no nosso portal, como também no aplicativo, 24 horas no ar. Hoje, após o programa Café Interativo, nós teremos o programa Cristo Esperança Nossa, da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, com o pastor Milton Santana e a pastora Neuza, tá bom? Quem quiser participar com a gente, o WhatsApp é esse, 359-9842-1822. Um grande abraço ao Luciano Pimenta, tá me devendo a visita aqui, nós encontramos, vai vir bater um papo com a gente. Luciano é o proprietário da Onda Sul, é uma rede de rádios que existe aqui no interior de Minas, Carmo do Rio Claro, né, Poços de Caldas. Luciano, pode deixar que nós vamos marcar essa visita aqui. E dono da Onda Poços, gente finíssima, da melhor qualidade. Vem bater um papo conosco aqui no Café Interativo qualquer dia. Um abraço a ele mesmo, grande abraço a toda a equipe da Onda Poços. Antes da gente começar, vamos à capa do Mantiqueira de hoje. Nosso parceiro, aliás, o programa já está na nossa plataforma, o Mantiqueira Debate com o Rui e o Paulo Vitor. Vamos à capa do Mantiqueira, meu caro Rodrigo. O que é esse fogo aí, rapaz do céu? Onde que é esse incêndio? Incêndio atinge anexo de residência no bairro Aeroporto e mobiliza corpo de bombeiros. Gente, vamos tomar cuidado. Aliás, tem uma equipe da guarnição de bombeiros de Poços de Caldas. Um grande abraço a todos eles, parabéns pela atitude, se dirigiu à cidade de Juiz de Fora e saiu para lá, foram para Juiz de Fora, uma equipe grande de Poços de Caldas para ajudar no suporte. Procon divulga nova pesquisa de preço do gás de cozinha. Projeto Rítmica de Ouro impulsiona talentos da ginástica em Poços de Caldas, coisa maravilhosa. Um grande abraço. Mais informações, mantiqueira.com.br. Na nossa programação, você encontra o Mantiqueira Debate, tá bom? É só entrar no nosso portal, tá lá, Mantiqueira Debate, com o Rui Alves e o nosso São Paulino, Paulo Vitor. Aliás, o Santos ganhou ontem também, não sei de quanto. Vem 4 pontinhos, 13º. 13º, 4 pontos? 4, tá bom, já ajuda. Um grande abraço a todos os santistas. Ó, eu queria só fazer um registro aqui, que eu tô de cara com o que eu escutei na Câmara de Vereadores ontem. Tá em discussão, as pessoas perguntam assim, como está sendo a repercussão do caso da votação, da abertura de um possível processo de cassação. A cidade em si mesmo, você não escuta absolutamente nada, só você vê o burburinho só nos meios políticos. Eu fico de cara.
Porque um dos motivos que pode ter objetivado o PL a participar da votação dessa abertura foram dois. Primeiro, que logo quando o Paulo Ney ganhou a eleição, tentaram um pedido de impeachment, tinha acabado de acontecer, de assumir. Então, o próprio PL foi coerente e falou, não, vamos esperar, calma, vamos apurar primeiro. Aí agora sim participou. Esse é um dos motivos. Mas um dos motivos que eu fiquei sabendo aí, e é de cara, o Sérgio Azevedo, ex-prefeito, já filiou no PL, não por baixo, Marco, como todo mundo, pega sua ficha de filiação, participa do partido na unidade, aqui na base. Não, o Sérgio veio de cima para baixo, imposto. O PL local teve que engolir, isso é verdade. Nós não podemos negar. Os 3 vereadores do PL sabem disso. E aí o que o Sérgio faz? Ele tem uma certa dor de cotovelo, vamos dizer assim, de algumas pessoas. Entre elas o Marcelo Leitor. Porque queira ou não, goste ou não, o Sérgio tem que lembrar o seguinte. O Marcelo Leitor quase ganhou a eleição. Se tivesse mais 10, 12 dias de eleição, o Marcelo Leitor ia levar essa eleição da Prefeitura de Poços de Caldas. Faltou tempo. Então, e aí o Marcelo foi é a grande liderança do PL. Presidente do PL. Presidente do PL, muito bem, Guico, exatamente. Presidente do PL, a grande liderança do PL, ficou em segundo lugar com uma votação muito grande. Por pouco não leva essa eleição. Então, o Sérgio Azevedo, ao invés de aliar ao Marcelo Leitor, que tem apoio dos evangélicos, dos católicos, dos comerciantes, que a gente vê. Tem um monte de gente da região que já está procurando ele para ser candidato a deputado estadual. Pô, já que você está no partido, você entrou metendo o pé na porta. Então respeita pelo menos as pessoas daqui da unidade. Procura, fala, ó, vamos conversar, vamos acertar. Não, ele quer vir de cima para baixo. E aí, querendo colocar o Damião, secretário de obras, como candidato a estadual dele, como se o Sérgio fosse uma liderança que a região toda respeitasse. Se tiver algum prefeito da região que goste do Sérgio, quiser me ligar aqui, por favor, pode ligar que eu dou o nome. Tá? Que esteja apoiando o Sérgio. Eu desafio. Faço esse desafio aqui. Então, ao invés dele se aliar a um cara que foi o cara segundo mais votado para prefeito de Poços de Caldas, se unir forças, não, ele quer fazer o contrário. Eu não entendi por que isso. E o Marcelo Leitor, como presidente do partido, com apoio da estadual, vai seguir como candidato. Agora, lançar o Damião é um tiro no escuro. Me desculpe, mas acho que o marqueteiro político do Sérgio Azevedo precisava rever isso daí. O fato dele ter ganho 2 eleições com o menor número de votos na história de Poços de Caldas não o torna um grande líder. A maioria dos eleitores de Poços, ou a maioria da população, não foi votar. Essa que é a verdade. Tá? Então, ele foi eleito pelo grupo dele. Isso sim. Só isso que eu queria deixar registrado aqui. Bom, vamos começar o programa? Para a gente não perder tempo, vou deixar de novo o WhatsApp, 998421822, para quem quiser participar com a gente, mandar sua pergunta. Marco Maimone, consultor de empresa. Seja bem-vindo, muito bom dia, Marco. Obrigado por você ter feito o nosso convite. Tudo bem, Silas? Eu que agradeço bastante aí o convite, né? Sou fã do programa. Obrigado, sempre Marco. Assisto. E quero parabenizar aí pela iniciativa, que é um assunto que o pessoal vai deixando para depois, né? E a gente não tem muito tempo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Douglas de Souza, do Fuca, presidente da Câmara, acabou de mandar um WhatsApp. Nós discutíamos não, né? Nós comentávamos sobre o assunto reforma tributária. Ela precisava ser feita. Isso já vem, acho que de uns 50 anos que se discute ela. Tudo era muito antigo e arcaico, né, Silas? Então a gente tem ali as leis mais importantes de 1967. De quando? 1967. Eu não tinha então, nascido, assim, não, gente, o Brasil ele não se atualizou, né? E chegou no ponto que realmente é necessário. O mundo se atualizou. Dentro dos países que não adotaram o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado,
nós tínhamos, por exemplo, a Bolívia, né? A gente estava lá em antepenúltimo, em penúltimo dessa atualização. Então foi muito importante a gente, independente de classificar se haverá aumento de tributos ou não, mas a tentativa é de uma simplificação dos meios, né? Até essa semana o ministro Fernando Haddad veio falar que as empresas têm mais contadores do que engenheiros, né? E é verdade, porque essa legislação, ela leva a uma burocracia, uma complexidade tão grande que as empresas têm que investir em contadores, ao invés de investir em engenheiros ligados à produção. Ela tem que saber o que faz, ela tem que acompanhar, ela tem que investir um valor muito alto na complexidade das apurações e acompanhamentos das leis, e às vezes ela esquece de inovar, ela esquece de produzir, né? Então, independente de ideologia, independente de preferência política, mas é uma coisa que já vinha acontecendo, né? A emenda a constitucional é de 2023, a 132, e agora o projeto de lei, né, o complementar 214, é de 2025. Então, algo que tem que acontecer, né? Ele está previsto até 2033, a conclusão, as implantações, as mudanças, né? O IBS ele vai estar consolidado a partir de 2033, isso do ponto de vista prático, aplicado a recolhimento. Agora, quando a gente fala de repasse de recursos, aí a previsão de finalizar todo o processo é de 2077. A gente tem 50 anos para definir a distribuição dos recursos para os entes, né? Estado, município, origem. Então vai ser uma coisa bem longa, mas na prática a implantação do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que compõe a IBS e a CBS, ele está previsto, começa a CBS agora em janeiro de 27, com a eliminação do PIS/COFINS, não vai existir mais PIS/COFINS. A partir de quando que não vai Janeiro existir? de 27. Janeiro de 2027. PIS/COFINS já não existe mais. E instala-se a IBS, que é a junção do ICM e do ISS, e a partir de 29 ela vai substituindo o ICM e o ISS, com previsão de finalizar ICM e ISS em 2033. Marco, aquele empresário que está assistindo a gente, duas perguntas que eu vou fazer numa só em cima do que você falou. E eu conversava com um amigo explicando para ele, tentando explicar mais ou menos para ele explicar não, né? Dar uma linha de entendimento sobre precatório. As empresas que geram crédito de ICMS, se vai acabar o ICMS, o que vai acontecer? Vou dar um exemplo para quem está assistindo entender. Aqui nós temos uma mineradora, se eu posso chamar assim, que ela gera créditos de ICMS e ela não pode usar. Então ela negocia, coloca, porque a gente brinca, a maior parte do dinheiro brasileiro, ou dos milionários, está em papel e não em moeda, em dinheiro mesmo. Ela gera muito crédito de ICMS. Tem fila de compradores aqui. Ela vende com deságio de 5%. Como que ela vai ser esse crédito no caso dessa empresa? Uma boa pergunta, Silas. A reforma ela é constituída em cima de consumo, né? Então todos esses impostos que a gente citar, ISS, o ICMS, PIS/COFINS, em cima de consumo. Os créditos eram oriundos de papel, de documentos físicos, de não existia necessidade de circulação financeira. Então, o que acontece? O jogo mudou, principalmente a partir de janeiro de 27, com a implantação do Split Payment. O Split Payment, ele faz o reconhecimento do seu crédito, quando você compra do seu fornecedor, mas o repasse dele é feito mediante o pagamento efetivo, o movimento financeiro. Então, créditos gerados a partir de emissão de notas não existirão mais. Todos os créditos apurados em janeiro de 27, isso ainda não está 100% definido, mas existe já um artigo que prevê, e eles estão lá finalizando as conclusões, ele será dividido em 240 vezes para você poder obter o retorno.
Então esse comércio, essa transposição de créditos, ela tende a acabar. Você tem o crédito, ele será abatido na venda. Vou traduzir em miúdos para as pessoas entenderem. Vou dar nome aos bois. A CBA gera muito crédito de ICMS. Ela vende com deságio de 5%. Ou seja, se ela tem um crédito de 100 milhões, ela tem um deságio só de 5%. Uhum. Ela tem muito dinheiro do estado de Minas. Como que ela vai receber isso? A partir de janeiro de 27, eles vão apurar o que ficou para trás e vão fazer a divisão em 240 parcelas para abater do devedor. Abate do devedor. Não, pelo contrário, o crédito ele só será vinculado à movimentação financeira. Sim. Então, quando ela vender para o seu cliente, ela receberá menos porque tributa. Ela usará esse crédito para abater no pagamento do imposto estadual. Isso. Então, assim, não vinculará mais créditos a partir de documentos físicos. Isso é para acabar com as empresas noteiras. Hoje existe, né, empresas que elas tiram nota e não fazem o recolhimento. Não é o caso que a gente está discutindo agora. Mas o governo ele já prevê essa situação de que se eu vou gerar o crédito, ele é mediante movimentação financeira. Então, por isso que eu falei, muda o jogo. O jogo passa a ser jogado diferente. Haverá aumento de tributos? Diminuição de tributos? Não sei. Vai estabelecer uma alíquota de IVA que vai ser estudado e o Senado vai passar as alíquotas referenciais, tanto da CBA quanto da IBS. Cabe aos municípios incorporar ou fazer alterações. Mas geração de crédito será mediante pagamento efetivo, financeiro, correndo para poder gerar o crédito. Mandar um abraço aqui para o Rodrigo, que é presidente da Associação Comercial, já vou falar do evento dele. Mas para o Rodrigo, para os comerciantes de Poços de Caldas, para as empresas de Poços que estão acompanhando a gente, as empresas da Rua Cícero Figueiredo e das transversais, o que muda para eles? Muda é lindo, hein? O que muda, perdão, gente? Tem que, nesse momento, né, a gente busca, eu estou bem contente porque a gente está tendo uma procura bastante grande para entender o que vai ser, a gente tenta conscientizar, né? Então o que eu costumo dizer? Se você é empresário, precisa deixar de pagar uma guia ou deixar de emitir uma nota para a sobrevivência do seu negócio, então é hora de se movimentar. Porque a partir de 27, quando o seu cliente comprar na sua loja, passar o cartão, você receberá a parte dos impostos, né, que é o split payment. Split vem de separação, payment de pagamento. Você receberá aquele imposto a menos, ele não fará parte mais do seu fluxo. A contrapartida, né, se você vai para o simples híbrido ou regime de lucro real ou presumido, né, é um assunto que daria para a gente ficar aqui 3 dias falando, então a gente vai tentar resumir um pouquinho. Mas quando você compra do seu fornecedor, você tem direito ao crédito. E aí você vai obter esse crédito no ato do pagamento do boleto. Então, no dia 20, que você está acostumado a pagar sua guia de DAS, do Simples, ela vai ser apenas um saldo dessa apuração. O governo receberá antes, o fluxo de caixa será invertido. Então a gente precisa do que agora? De gestão. Eu preciso fazer minha DRE, eu preciso entender meu preço de venda, eu preciso entender minha produtividade. O que é DRE? Porque tem muita gente que não sabe o que é DRE. Isso, é o demonstrativo de resultado do exercício. É o documento que fala se você obtém lucro sim ou não, independente do fluxo de caixa, né? Ele vai tratar as receitas, vai tratar os custos, as despesas e vai falar se você obteve lucro. Paralelo a ele tem a DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Esse será afetado diretamente. Por quê? Porque eu não recebo mais o valor inteiro, né? Vou dar um exemplo prático, né? Eu passei ali na loja, vi uma camisa bonita e comprei a camisa, paguei R$100. Passei o cartão. Ele vai receber hoje 97, vai descontar lá 3% do cartão. Em 2027, se a alíquota referencial do IVA, que é a união do CBS e IBS, for de 25%, por exemplo, ele vai receber então os 100, né, menos os 3 e menos os 25. Então ele receberia
73. Ele não recebe mais aquele valor que é do imposto. E quando que ele vê a contrapartida? Quando ele comprou a camisa e pagou o seu fornecedor, e se ele comprou por R$50, então 25% ele vai fazer o crédito. E aí a carga tributária é a diferença do crédito. Então ele não trabalha mais com dinheiro do imposto. Esse dinheiro não passa mais pelo caixa dele. Né? Aumenta-se a transparência, na nota ela vem, né, lá nos Estados Unidos, Canadá, em alguns países já tem embaixo o tax, né, plus tax, então você pergunta o preço de um tênis, é $40. Na hora de pagar, você paga 44. Esses 4, ele é direto para o governo. Então ele é cobrado por fora. Muda-se o jeito de fazer preço, muda-se o jeito de administrar seu negócio. Exige um profissionalismo maior, exige mais planejamento. Aí o que eu venho falando, a nossa consultoria trabalha, saia da fase ali de operação. Então nós temos operação, tático e estratégico. A reforma tributária te obriga a sair do operacional, te obriga a sair do tático e ir para o estratégico. Chamar o seu contador, tentar entender qual regime se enquadrar, como fazer preço agora e entender se o caixa vai suportar essa antecipação do imposto. Gente, bom, eu vou ter que servir um café para ele aqui, mas antes eu queria falar da associação comercial. Vai acontecer, aliás, eles estão assistindo a gente. Um grande abraço a todos eles, do dia 5 ao dia 15 de março, o primeiro Festival do Comércio de Poços de Caldas, tá bom? Dia 5 a 15 de março. Poços de Caldas vai viver um grande movimento. De 5 a 15 de março, acontece o primeiro Festival do Comércio de Poços de Caldas, Festcom, uma campanha com realização da CIA para fortalecer ainda mais a economia da nossa cidade. Lojas, serviços, gastronomia e turismo unidos com um propósito claro, descontos reais. Procure as empresas participantes e aproveite. Primeiro Festival do Comércio de Poços de Caldas. Mais vantagens, mais economia e oportunidades reais para você. O Fest Comércio é em toda a cidade de Poços de Caldas. Parabéns à CIA pela iniciativa. Agora eu vou servir um café sim para o nosso convidado Marco Maimone, que está batendo um papo com a gente aqui sobre reforma tributária. E os contadores, Marco? Aonde entram os contadores nessa história toda? O que eles devem fazer? Porque tem muito contador que já está desesperado. Ele já não sabe mais o que fazer. Como eles vão fazer a partir de 2027? Espera aí, nós vamos para o intervalo comercial. Você viu o Café Fazenda Mariana, que aqui para ele, Café Fazenda Mariana, em cápsula grão ou pó, cápsula compatível com a Nespresso. Você já sabe, os pontos de venda são Forró Bodó, Café Pão de Queijo, Café da Praça, Flor do Café, Empada da Praça, Restaurante Polenta, no Pietro, no Litália, no Toca do Chocolate e também na Mercearia Líder, Fazenda Mariana, nas regiões vulcânicas de São Sebastião da Grama. Lá eles cultivam o melhor café, que é esse aqui que eu vou servir para ele em cápsula compatível com a máquina da Nespresso. Enquanto o Marco saboreia, atenção contadores, contabilistas, já ele vai responder onde vocês entram nessa. Aguenta aí. O que você faria se o seu futuro batesse a sua porta hoje? No Spot, o seu futuro já tem endereço. Um condomínio que é mais do que moradia, é um convite à realização. Com academia para a sua saúde, espaço gourmet para seus encontros e uma brinquedoteca para a alegria dos seus filhos. Cada metro quadrado foi pensado para caber no seu agora e projetar o seu amanhã. Descubra a liberdade de ter um espaço de lazer completo e a tranquilidade de uma localização privilegiada. Venha conhecer o Spot e transforme seu futuro em presente. Fale com a gente e agende sua visita. Há 8 anos atuando na área, o Estúdio Ingrid Salles vem se aprimorando cada vez mais para atendimento com excelência e produtos de qualidade, preservando assim sua autoestima de forma que você merece. Sobrancelha, maquiagem, limpeza de pele, depilação a laser, cursos e muito mais. Estamos localizados em um novo endereço, na Rua Marechal Deodoro, número 36, Sala 1,
bem no centro de Poços de Caldas. Vem viver essa experiência conosco. A Alcoa Poços de Caldas produz hidratos e aluminas especiais, lingotes, tarugos e alumínio atomizado, destinados aos mercados nacional e global, com baixa emissão de carbono. Nossos produtos são essenciais no dia a dia e estão presentes no tratamento de água, no creme dental, nos retardantes de chamas, tomógrafos, tintas automotivas e em uma infinidade de outros produtos. É a Alcoa Poços de Caldas, gerando valor para a organização e para a sociedade. Estamos trabalhando para fazer a diferença, por um futuro melhor para você e para quem você ama, pois há esperança, potencial e muito a ser feito. Mais do que isso, a energia, entusiasmo e crescimento, a vida, descoberta e investimento. Somos Viridis. A Academia Copossos tem saúde e bem-estar para todo mundo. Aberta de segunda a sexta, das 6 da manhã às 9 da noite. E aos sábados, das 8 às 11. Aulas com professores em todos os horários. Pilates em estúdio com fisioterapeutas. Danças, artes marciais, spinning, flexibilidade, condicionamento físico e até atletismo com profissional especializado. Enquanto você treina, a criançada se diverte com segurança na brinquedoteca com o monitor das 2 da tarde às 8 da noite. A Academia Copossos, a Academia da Família. Saúde e movimento para todas as idades. Rua Espírito Santo 134, Centro. Olha só que tudo. Ei, gente, tô falando aqui do meu cartão Sicredi, que é tudo de bom. Tudo mesmo. Sabe por quê? Porque no Sicredi eu tenho uma conta completa e um atendimento como nunca vi, tanto nas agências como no digital. Só tendo conta aqui pra saber. Vem logo pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Segundo bloco do Café Interativo, batendo papo com o consultor de empresas Marco Maimone, a gente falando sobre reforma tributária. Infelizmente é um assunto polêmico, chato, mas os empresários, os comerciantes, os individuais, os MEI, têm que ficar atentos a partir de agora. E os contadores também, tá? Obrigado a você que está acompanhando o Café Interativo agora, ao vivo com a gente. Obrigado a você que está acompanhando no final de tarde, no final de semana. Obrigado mesmo, sulminastv.com.br, o nosso portal de notícias. Não esqueci da mensagem do dia, não. A alegria do Senhor é a nossa força. A força que sustenta vem da alegria, que vem do alto. Alegre-se no Senhor. Tá bom? A mensagem do dia, após o Café Interativo, tem um programa do pastor Milton e da pastora Neuza. Marco Maimone, e os contadores? Vamos só antes do contador. Lucro presumido ou lucro real? As empresas vão poder optar por isso? Sim. A grande maioria, Silas, 93% das empresas hoje já estão no Simples, né? Sim. Então, eles acham que paga menos, acham que é vantajoso. Então vai ter que ser feito um estudo. Agora em setembro, quem está no Simples vai ter que optar pelo Simples puro, que são todas as alíquotas numa alíquota única dentro da guia do DAS, ou pelo Simples híbrido, que separa a CBS e IBS e passa a apurar crédito e débito, que é o sistema não cumulativo. Então tem que ter uma análise. Aí entra o papel do contador inteirado, o contador que quer ajudar seu cliente, o contador que sai do campo só de prestação de serviço, de contabilidade, de gerar guias, e vai para o campo consultivo, que é o que a nossa consultoria faz. A gente não faz contabilidade em nenhuma empresa. A gente faz a consultoria estratégica para orientar o contador, para orientar a empresa e possivelmente o contador, né?
Então os nossos colegas aí, eles têm uma grande oportunidade de não oferecer só por um salário mínimo fazer o simples, né? Por meio salário mínimo fazer o simples. Eles têm uma grande oportunidade agora de oferecer uma consultoria. Vamos ver qual que é o modelo melhor? Aí quando você chega no simples e teu faturamento vai crescendo e você vende para outras empresas, aí você pode optar pelo presumido ou pelo lucro real. O presumido, o governo estabelece uma lucratividade. Então ele fixa ali em cima e ele vai variar em cima do faturamento. O lucro real não. O próprio nome diz, né? Lucro real. O governo te dá a oportunidade de apurar o seu resultado para poder fazer o recolhimento dos impostos, imposto de renda e contribuição social. Da parte de impostos de consumo, ele é por apuração, débito, crédito não cumulativo. Então, é algo que vem aí, que exige classificação fiscal, exige planejamento, exige não só emitir guias, né? Então, o empresário, ele é responsável por comprar, vender, cuidar de funcionários, mas tem que ir para o campo estratégico, chamar o contador e discutir um pouco a respeito da reforma tributária. Uma coisa que a gente falava muito no passado, e eu falo sempre, não sei se vai mudar ou não, a sonegação, além de ser crime, é burrice. Porque, vou dar um exemplo de uma empresa da rua Cícero Figueiredo, uma loja. Ela nunca sonegou, não posso citar o nome aqui, nunca sonegou, sempre pagou. Aí você fala assim, mas eu vou pagar todos os impostos, seja estadual, federal, municipal, qual a vantagem disso? Hoje é mais difícil acontecer, mas antigamente acontecia. Por exemplo, ele sai daqui, essa empresa, ele vai para São Paulo, Rio, fazer a compra para revender. Antes dele chegar aqui, o boleto do ICMS já está, o boleto dos impostos do Estado já chegam antes da mercadoria chegar. Isso acontece até hoje, isso é normal. Só que, por exemplo, essa empresa trocou todos os computadores, todo o setor, todo o CPD dele, vamos dizer assim, sem gastar nenhum centavo, com incentivos do Estado de Minas. O Estado não dá em dinheiro, mas dá em benefício. Isso continua valendo ainda? Os benefícios, eles tendem a zerar e depois haverá uma adaptação, né? Tem, por exemplo, a área de ensino, uma redução de 60% na base de cálculo de IBS, CBS, remédio, farmácia, são mais de 400 princípios ali de medicamentos com redução que pode chegar a zerar. Na parte do supermercado, itens básicos, também mantém-se isenção, redução de base. Então o governo ele não pode perder alguns incentivos, né? Esse exemplo que você está dando aí é um exemplo bem bacana. Você está lá comprando um veículo, você está comprando um computador, uma mesa, e aí você movimenta um dinheiro que ele não é registrado, que você não emitiu nota dele. Então, consequentemente, você não lança esses bens na sua contabilidade. Consequentemente, você não obtém a depreciação. A depreciação, ela é dada pelo governo para você depois poder trocar o veículo, trocar a máquina, trocar o computador. Um pedacinho cada mês você lança na despesa e reduz do seu imposto para você poder depois trocar. Então, eu acho que acabou, Silas, a ideia de que vale a pena sonegar, né? Ela acabou por quê? Porque não haverá meios. É uma teia, né? A gente fala, poxa, inteligência artificial, hoje todo mundo usa inteligência artificial, o governo também usa. E a dele é muito mais potente que essa. Legislativo, tá todo mundo usando inteligência artificial. Isso, então assim, você é pessoa física, movimenta mais de 5 mil por mês, será questionado. Você é pessoa jurídica, usa a sua conta pessoa física para movimentar, será questionado. Dinheiro físico, vamos movimentar dinheiro físico. Dinheiro físico, eles estão imprimindo cada vez menos. Você vai no supermercado, hoje menos de 10% da venda do supermercado é no dinheiro físico. Então, há uma tendência de que quem se movimentar, quem buscar a informação, fica no mercado. Quem não buscar informação e achar que não vai acontecer nada, ele sai do mercado, ele terá problemas de fluxo de caixa. Então, uma coisa que eu sempre repito, e estou nas empresas, ou quando tenho oportunidade de um podcast,
de perguntar qual que é o ativo mais importante dentro da sua empresa, né? É o equipamento, é o estoque, é o computador? Não, é o conhecimento. Eu visito algumas empresas e eles estão assim, olha, a gente quer entender para a gente sair na frente. Quanto vale isso? Vale muito. Mas eu também visito empresas que, mas a gente já faz isso há 30 anos, então a gente não quer mudar. O contador vai lá e fala para ele, não, abre uma outra do Simples, faz isso, faz aquilo, dá saídas para ele, que ele fica lá. E aí a venda dele não cobre nem inflação. A cada ano ele perde vendas. O concorrente dele que está antenado, que busca consultoria, que se informa, sai na frente. Então, pagar imposto está atrelado a planejamento. Você tem um planejamento, transferiu ele para a prática, quem realmente paga o imposto é o consumidor final. É um repasse que é feito. E os contadores, Marco? Como fica a situação deles agora? O que muda para eles? O que eles devem fazer? Eles devem chamar o cliente, né? Agora em setembro, tomar essa decisão de simples, puro ou híbrido. Então ele chama o cliente, toma essa decisão, mas é aquilo que eu falei, ele tem uma oportunidade de prestar um serviço consultivo. Ele tem uma oportunidade, a minha empresa entra na brecha que ele dá. Muitas empresas me chamam, mas podia ter chamado o contador para conversar. E aí a gente vai, analisa se aquele contador é capacitado, a gente aplica nosso contrato, ele fica. Se ele não for capacitado, a gente indica outro. Então, entra-se a fase agora de ganhar dinheiro com valor agregado em consultoria, em entender a realidade, fazer o estudo do tipo de produto, para quem vende, né? Eu tenho uma empresa que vende para o consumidor final. O consumidor final não exige créditos, então é o B2C. Então eu posso de repente ficar no simples puro. Eu tenho uma empresa que fornece embalagens para uma lanchonete, então ela precisa daquele crédito. Então eu tenho que ir para o simples híbrido. Chegou um faturamento alto, antigamente eu conseguia reduzir esse faturamento, então eu fico no simples. Agora não. Se eu vou bater em média 300 mil por mês, eu já saio da esfera do simples estadual, já tenho que ir para apuração de ICM. Se eu bater na casa de 400 mil por mês, eu saio da esfera federal, eu já tenho que ir para o presumido ou para o real. Então, antigamente, tira-se menos nota e fica quietinho ali no simples. Agora, a partir de 27, impossível. Por quê? O banco vai fazer a retenção do seu movimento financeiro. Caiu o dinheiro lá, o banco não quer saber se você tirou a nota. Ele vai aplicar o split payment e vai fazer a retenção do imposto. Então, as empresas vão ter que se reenquadrar de forma correta e trabalhar essa parte de planejamento. A China saiu na frente com isso, com essa história do Pix, porque alguns, bem antes da gente, eles já movimentavam dinheiro de forma eletrônica. Né? Então, outro dia eu conversava com um consultor da Receita, com um auditor da Receita Federal, e sobre a história da movimentação do dinheiro do Pix, ele falou assim, a Receita Federal não fica fiscalizando, será que o Silas está movimentando? Não, ela tem um controle dela, conforme o dinheiro entra ou não, ela cruza os dados ali automaticamente, vai emitir, digamos assim, um boleto para você pagar no final do ano daquele imposto do que você consumiu. Então, o que vai acontecer agora é que vai ter menos dinheiro circulando, vai ser mais de forma eletrônica, seja cartão de crédito, débito ou Pix, ou seja lá o que for, mas a Receita vai ter esse acesso. Um empresário, aquele antigo que vende, que você chegava lá e pegava o papelzinho, cara, vamos ver o crediário do Marco. Marco, você parcela 2, parcela 3, parcela 4, acabou. Ele, no momento que ele receber em cartão ou no Pix, né, ele vai ter que ter a classificação daquele recebimento no banco, que vai fazer a retenção do imposto. E se caso ele receber em dinheiro, ele depositaria o dinheiro e faria a apuração por fora. Então vai ter o que a gente chama de apuração online. Toda vez que você emitir uma nota ou emitirem uma nota contra a sua empresa, você vai entrar lá no programa do governo, vai aparecer lá o débito e o crédito.
Não tem mais como não deixar de obter créditos e deixar de obter débitos, porque emitiu a nota, está na base. Antes você tinha os SPEDs, que o contador preparava isso e mandava. Agora inverteu. O governo prepara isso lá no ambiente de apuração dele. E você só pode fazer correções ou informações se tiver algo discrepante. Mas o grosso, o básico da arrecadação será feita diretamente na Receita Federal. Eu vou deixar o Instagram do Maico o tempo todo na tela aí, para quem quiser tirar informações, saber como funciona, que jeito que é, a gente está fazendo um bate-papo aqui muito por cima, porque senão a gente teria que entrar item por item aqui, detalhe por detalhe para discutir. Aí um programa teria que ser umas 4, 5 horas para poder esclarecer para as pessoas, tá? Então tá aí, @consultor_Maico Maimone. Então você entra no Instagram dele, manda mensagem, pede telefone, solicita, que ele passa mais detalhes do que a gente está abordando aqui. Ô Marco, e as empresas que têm EBITDA de 1 bi? Como fica uma empresa dessa? O governo entendeu, Silas, que hoje São poucas, deixa eu deixar claro para as pessoas, são poucas empresas que têm um EBITDA de 1 bi hoje. Vamos imaginar assim, ele entendeu que entre sonegação e devedor contumaz, o devedor contumaz é aquele que chega no dia de pagar a guia, ele simplesmente não paga e vai acumulando dívida. E isso gira em torno de 400 bilhões por ano. Então, será uma grande revolução. Eu acho que vai ter uma escalada muito grande de arrecadação. A gente às vezes não tem noção do que é a economia brasileira. É uma parte dela que passa pela Receita, uma parte. Tem uma parte muito grande que não passa. Há uma lenda que apenas 30% do dinheiro que circula no Brasil passa pela Receita, é verdade isso? Olha, eu não sei te falar exatamente se seria 30%, mas que existe operações de offshore, operações de fintech, operações em dinheiro vivo, né? De vez em quando joga-se mala de dinheiro pela janela aí, né? Então... A gente vê isso aí, não é comum não, mas acontece. Acha lá um apartamento com 400 milhões, então assim, existe. Eu acho que a ideia é o que eu falei, independente de ideologia, né? O planejamento do split payment e da vinculação de créditos e débito com a movimentação financeira é o que o mundo já faz, né? A gente fala, nossa, mas que legal, o Brasil está fazendo. Não, isso já se faz nos Estados Unidos, Canadá, Europa, normal, isso já acontece. O Brasil está agora entendendo que tem que ser feito. Isso vai mudar muito, Silas, o jeito de se fazer negócios, né? Aquela história de que dá um jeitinho, também, né? Dá um jeitinho, passa num valor menor, olha, eu te deposito lá numa outra conta, olha... Acabou. Então, por isso que a minha premissa e o que eu bato muito forte é isso. Se você precisa deixar de pagar sua guia para manter seu negócio ou vender sem tirar a nota, né? Não estou fazendo terrorismo não. Mas, meu amigo, você tem dois problemas. Ou você tem um péssimo negócio, teu negócio é inviável, fecha, vende, vai fazer outra coisa, ou você é um péssimo gestor. Para as duas situações, você pode chamar a consultoria. E o imposto de renda? O que vai mudar a partir de 2027? Mas peraí, nós temos mais um intervalo comercial, aí depois do intervalo ele vai explicar, porque já mandaram mensagem aqui, o que muda no imposto de renda? Já ele vai responder, aguenta aí. A Poços Print está de casa nova. Um espaço amplo, confortável e com estacionamento fácil para atender você ainda melhor. Especialistas em locação de impressoras. Oferecemos planos acessíveis com manutenção e suporte inclusos, garantindo economia e eficiência para seu negócio. Além da venda e recarga de cartuchos e toners. E para mais praticidade, temos serviço de delivery. Venha conhecer. Rua Marília 292, Jardim dos Estados. WhatsApp 35 99700 4235. Poços Print. Soluções em impressão com tecnologia e qualidade. O Plano São Luís não para de crescer.
Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. A Floramar agora lhe oferece ainda mais comodidade e facilidade em seu cartão bilhete único, com a agência Amigo Whats. Inicie uma conversa hoje mesmo no WhatsApp, através do número 35 98871 1397. E de onde estiver, tem acesso online via chatbot aos seguintes serviços: recarga do cartão a partir de 5 créditos atualmente por R$ 30, bloqueio de cartão, atendimento personalizado. A agência Amigo Whats conectada com você. 98871 1397. Floramar, de portas abertas para o futuro. Mudanças acontecem de dentro para fora. Lá dentro, tecnologia, segurança e conforto para toda a sua família. Lá fora, natureza e uma vista linda da cidade. Condomínio fechado, inteligente e sustentável. Espaços para correr, brincar e relaxar. Área de lazer completa para seus dias livres. Világio da Mata, onde a vizinhança é a natureza. Dos exames de rotina aos mais específicos, no Laboratório Unimed, você encontra equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. Localizado junto ao Hospital Unimed, o laboratório dispõe de ambientes específicos para cada tipo de coleta e consulta de resultados online. O processamento das amostras é totalmente automatizado, garantindo segurança e qualidade nos resultados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Tá bom? Nós estamos no último bloco do Café Interativo aqui com o Marco Maimone, batendo um papo com ele. E eu deixei a pergunta no ar que mandaram aqui: imposto de renda, Marco. O que vai mudar para a pessoa física e para a pessoa jurídica? Vamos lá, para a pessoa física, esse ano já inicia-se, né? Se você tem uma renda abaixo de 5 mil, está isento do imposto de renda, né? E se você tem uma empresa e faz uma retirada abaixo de 50 mil reais por mês, né? Também você está isento de um acréscimo de 10% do IRPJ. Então, se você tira lá 60, você vai pagar 6 mil de IRPJ. Então, o governo fazendo um movimento para compor essa redução do IR pessoa física, compondo ela na pessoa jurídica, né? Ajuda a economia, sobra mais dinheiro, mas assim, de certa forma as empresas também têm que aumentar seu preço de venda. Então é uma balança aí que às vezes ela fica equiparada. Para as empresas vem a reforma tributária, ela está em votação, mas acho que o ano que vem já deve aparecer aí a respeito do ganho, né? Porque essa reforma que a gente está discutindo aqui, Silas, ela é do consumo, né? Ela é quando você compra, vende, presta serviço. A de renda, que é em cima do patrimônio e daquilo que gerou de lucro, ela está no forno, ela está lá sendo aprovada, haverá mudanças também, tá? Quem tem imóveis, por exemplo, criou-se já um cadastro que a prefeitura faz a informação do imóvel para a Receita e se até o imóvel está ocupado sim ou não. Então está havendo uma movimentação muito grande. Você aí que recebe acima de 15 mil reais de aluguel, vale a pena abrir uma holding cofre, uma holding patrimonial para administrar seus bens. Tirar da pessoa física, porque a alíquota da pessoa física pode variar de 15% a 27,5%, enquanto que lá na holding, esse ganho de aluguel, o máximo que vai chegar a 11%. Então olha para ver, do mesmo jeito que as empresas têm que fazer um planejamento, chamar alguém e falar, olha, explica isso aqui pra gente,
a pessoa física também tem que fazer esse planejamento, né? Ô Marco, para o trabalhador informal que ganha 10 mil por mês, compensa para ele então abrir uma empresa, abrir um CNPJ, sair do MEI e fazer? Porque ele não vai ter uma movimentação de 50 mil por mês, mas ele ganhou 10 mil por mês. Ele ganha 10 mil por mês. Compensa para ele então regularizar e mudar, ao invés de ser MEI, ser um CNPJ? O MEI, atualmente, o limite dele é... 30 mil? Não, 80, acho que é 85, quase 85. Então, se for 10, já vai passar, vai dar 120. Então, ele teria que virar uma empresa... Teria que virar CNPJ. ME ou EPP. O MEI também tem CNPJ, mas ele recolhe um valor bem menor. É isso que eu quis dizer, MEI ou EPP, empresa de pequeno porte. Isso, EPP ou ME, que são enquadradas no Simples. Então, se ele é abaixo de 85, fica quietinho lá no MEI, que ele vai pagar uma guia do INSS, acho que na casa de R$70, e segue. A hora que ele começa a crescer com esse faturamento, ele é obrigado a ir para o Simples Nacional, ME ou EPP. Agora, com a reforma, né, ainda não foi definido, mas haverá uma possibilidade de dobrar esse valor do MEI. Então vai ajudar muita gente a ficar no MEI e poder faturar mais. E cria-se a figura do nano empreendedor, como se fosse metade do MEI. Então, ele não precisa tirar nota, e se o MEI tiver em 85, ele vai para 42.500. Sem a necessidade de tirar nota. O único agravante é que ele é obrigado a recolher INSS. Aí o INSS é em cima de 11% do resultado, do ganho. Então a guia vai dar um pouco maior do que aquela do MEI. Então às vezes também não vale para o nano, já vale a pena ir direto para o MEI. Mas há um movimento, Silas, de que se movimentou acima de 5 mil na conta, ele já vai ser obrigado, ou nano, ou MEI, ou simples. O governo ele vai observar essa situação. Quando ele estabelece ali que abaixo de 5 mil fica isento de IR, se houve uma movimentação acima de 5, ele vai ver se você tem uma empresa vinculada ou se você está faturando mais e vai querer te cobrar. E é onde você falou que do nada pode chegar a guia, né? E a guia ela vem com multa. Então o planejamento ele é importante. Mais claro ainda, aquele vendedor de praia que vende a sua canga, vende o seu sorvete, vende o seu chinelo na praia, que fatura, hoje ele usa o Pix, ele fala, passa no Pix aqui, ele não tem empresa, ele não tem MEI, ele não tem nada, mas fatura o seu troco. Como é que ele vai fazer daqui para frente? Ele será impactado se tiver meses que ele circula acima de 5 mil reais, a qualquer momento ele pode cair na malha fina. Ele pode cair na malha fina. E assim, até para comprar, né, o produto dele, se ele comprar de alguém que é distribuidor, né, ele pode exigir nota. E também o governo vai fazer igual é hoje no estado de São Paulo, nota fiscal paulista, ela dá créditos. Sim. Vai existir no federal um programa de cashback. Então você vê que vai ser um efeito cascata de todo mundo pedindo nota. Todo mundo vai ter que se organizar, né? É uma situação que força realmente você a sair da zona de conforto, você a aprimorar, a crescer. Vai ser uma peneira, né? Vai ser uma filtragem daquele que não quer profissionalizar. O Marco, você acha que hoje, quantos % nós temos na informalidade ainda? Olha, a gente tem das empresas total 93% no Simples, no lucro real deve ter 2%. A informalidade, a gente tem aí, ela reduziu muito. Os últimos números que a gente acessou, de muitas aberturas de MEI. Então assim, eu não tenho exato o número, mas ele não é mais 50% do mercado de trabalho. Hoje já as empresas já estão aceitando mais a pejotização. Então tem mais pessoas abrindo MEI, abrindo pequenas empresas e emitindo a nota de PJ, né? Então houve uma redução nesse número de informal, mas ainda existe. Esse mercado informal ele existe, então ele vai ser conduzido a se estruturar, porque a empresa ela não vai poder mais pagar esse informal. Porque como os vínculos de crédito serão
na conta corrente e no banco, então alguém prestou um serviço e eu vou pagar 5 mil para ele. Qual é a contrapartida dos 5 mil? Então ele não vai poder ficar mais na informalidade. A tendência é reduzir drasticamente. Mas só deixar claro para quem está assistindo, não entrar em pânico. Porque tem tempo, dá para você se organizar, se preparar e resolver a sua vida. Ou com o seu contador, ou se você está na informalidade, está assistindo a gente, está escutando e está preocupado, não é assim também não. Não precisa ficar no desespero que dá para resolver, né, Marco? Isso, o governo ele está deixando agora 2026 essa janela para as empresas se organizarem, tomar as decisões, e aí de fato a implantação do split payment inicia-se em janeiro de 27, aí você tem que chegar lá já organizado, porque haverá retenção dos impostos lá na conta, lá no banco. O banco vai ser um parceiro do governo para fazer esse recebimento aí dos impostos. Bom, para a gente finalizar o programa com o Marco, que a gente vai ficar o programa disponível aí na nossa plataforma, então obrigado a você que está assistindo agora e vai assistir depois. Marco, das grandes fortunas desse país, o que muda para eles? A Lili Safra, a família dela e Companhia Limitada, viu, gente? Essa reforma, né, ela quando delimitou ali um acréscimo de 10% no imposto de renda, da renda acima de 50 mil, esse pessoal, Silas, eles acessam a informação, né? Então a diferença deles para o pequeno é o acesso à informação. Os contadores deles, que são escritórios internacionais, são auditores que têm acesso à informação, eles já fizeram as atas de distribuição e já distribuíram alguns bilhões aí para economizar a respeito desses 10% adicional. Então pode ter tranquilo que eles não vão ter problema. A família, como é que chama aquela família lá? Esqueci o nome. Todos do Magazine Luiza, da Drogasil. Todos muito bem assessorados, né? Eu dou consultoria para uma marca de chocolate, que eu não posso falar o nome aqui, mas é a melhor do Brasil. E eles antecipam, né, Silas? Eles já antecipam, eles já falam, olha, você vem aqui e resolve o meu problema. E aí a gente vai e acha o caminho, né? Então, um caminho foi a implantação de ata de distribuição de renda antecipada e a reserva já dos lucros no balanço. Então, ele entra 2027, 2028, quando fizer a retirada e for acima de 50 mil, ele já está isento desses 10%, né? É planejamento. Aí o dono do bar ali da esquina, ele acha que é azarado, ele acha que a economia é ruim e tal. A diferença dele para esse pessoal é acesso à informação. Antes você acessava a informação porque você tinha dinheiro, mas hoje não. Ó. Se alguém estiver assistindo aqui o que a gente está falando e se conscientizar, lá no YouTube tem horas e horas de aula, de explicação, de como fazer, de que perguntar, de por onde ir. Então não existe mais desculpa, né? O empresário, a pessoa física, não existe mais desculpa de falar, poxa, não vale a pena pagar imposto, não vale a pena planejar, eu vou ter que fechar meu negócio, não tem saída. O acesso que essas famílias, o Silas está citando aqui, bilionárias, é o mesmo acesso que hoje a gente tem. É claro que eles pagam, às vezes, contadores, advogados, consultorias maior, porque trata-se de um valor agregado maior. Mas o acesso à informação, e quando a gente entende que a informação é o ativo mais importante, hoje ele está liberado. Então busquem informação, chamem os colegas contadores, consultorias e questione o que vai ser daqui para frente, o que eu tenho que fazer para não ser impactado, para eu sair. Você não precisa sair na frente de todo mundo, saia na frente do seu concorrente. Se você sair na frente do seu concorrente, você já está ganhando essa luta. Gente, a concorrência é tão saudável, ajuda tanto você crescer. Ela te empurra, né? A única forma de você ver as suas falhas. Né? Eu sempre costumo brincar com algumas empresas que a gente ajuda na parte de comunicação, tenta pelo menos, que eu falo que a concorrência é que vai mostrar o que você está tanto naquela bolha ali, que aí você olha lá de fora e fala, nossa, é isso que eu estou errando. Você está perdendo para você mesmo. Exatamente, a concorrência é extremamente saudável em todos os sentidos. Sim.
Marco Maimone, consultor de empresas, está aí o Instagram dele na tela para você. Pode entrar, fazer contato, tirar dúvidas. Aqui foi só uma passada por cima, vamos dizer assim, do que vai acontecer na economia brasileira nos próximos anos. Então, não precisa se assustar. Dá tempo de você buscar informação, como ele disse. Hoje a gente tem essa ferramenta aqui com ChatGPT e IA. Então, você pode buscar informação, mas calma, cuidado com fake news. Se você vê algo estranho, procure uma empresa, um contador ou um consultor de empresa como o Marco para você tirar a sua dúvida, que é mais segura. Tá bom? Marco, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Café Interativo. Quer deixar um recado para quem está assistindo? Sim, Ou deixar uma mensagem para aquele que está assustado com o que ouviu agora? Isso. Não, a ideia não é fazer terrorismo, né? Mas se movimentem. Empresário, acorda de manhã, cuida de comprar, vender bem, cuida dos funcionários e destina pelo menos 1 hora do seu dia para planejamento. A palavra é planejamento, tá? Não sabe fazer planejamento? Chama uma consultoria, fica com ela 3 meses, aprende o que é planejamento e siga seu negócio. Obrigado, Silas, pela oportunidade. É muito legal, né, a gente poder tratar desse assunto, poder trabalhar a conscientização, né? Se a gente conseguir conscientizar, eles vão buscar as informações e vão obter e ok. Às vezes o problema é a conscientização, né? Então programas igual o seu, que tem essa abertura aí, é muito louvável, é muito bacana dar essa oportunidade para a gente poder conscientizar. Muito obrigado aí, um abraço para todos os empreendedores. No próximo programa, nós vamos receber o vereador Thiago Brasso. Thiago Brasso foi aquele que entrou com ação popular para que a Justiça tirasse o ex-prefeito Sérgio Azevedo do DME Participações. Então, foi através da ação dele que houve a movimentação do Judiciário e aí sim o prefeito atual tomou a decisão de tirar Sérgio Azevedo do DME. Então, no próximo programa, o Thiago Brasso vai estar aqui com a gente, batendo um papo ao vivo em cores, e vai falar por que não foi ele o autor desse pedido, dessa abertura de possível cassação do atual prefeito. Tá bom? Um grande abraço a você e até lá!